Meus senhores, bem-vindos. Boa noite aos dois. Boa noite. Há um assunto que marca ainda a atualidade, a morte do ator Nicolau Breiner, e que gostaria de abordar antes de entrarmos nos temas mais políticos da nossa conversa. Dr. Santana Lopes disse ontem que Nicolau Breiner não gostaria que ficássemos a contemplar o lado triste no momento da sua partida. O que é que gostaria de relembrar? Tenho quase a certeza disso. A maneira como ele gostava da vida. Acho que era uma daquelas pessoas que sabia viver bem a vida, fazia tudo por isso, tinha prazer em viver. Aliás, ele disse que não tinha medo da morte, tinha muita pena de deixar de viver. E, portanto, eu acho que ele gostaria que recordássemos isso. Como bom alentejano, homem de visão larga para a planície, ele não queria que se ficasse a olhar para o mais pequeno ou para o mais insignificante, mas sim que olhássemos para a essência dele. E a essência dele é de um artista apaixonado pela vida. Com um sorriso bom e de homem educado e gentil. É assim que eu recordo. Um grande artista, é impressionante. O Nicolau, com o seu estilo de vida, as suas características, esta emoção e mesmo a enorme atenção que os órgãos de comunicação social deram à sua partida. Quer dizer, em certa medida eu não digo que foi surpreendente, não digo que ele não merecesse, mas pronto, as pessoas olhavam para o Nicolau como alguém que ia ficar cá, não sei explicar, e de repente foi assim um choque, ninguém estava à espera, como é evidente, e olha, ele continuará a ser o senhor contente por onde andar e olhar para nós assim com aquele sorriso maroto, tenho a certeza. É assim que eu quero recordar, porque ele... E era um cavalheiro, muito educado e sempre bonito na vida. Dr. António Vitorino, Nicolau Breiner ainda se aventurou, ainda que muito pouquinho, nas lides da política, mas era de facto no mundo das artes e do espetáculo que estava mais à vontade e é aí que vai fazer mais falta. Sim, a memória que eu guardo é, como disse o Pedro, de uma pessoa muito afável, muito direta, de um trato muito fácil, despida de preconceitos e de, às vezes, de alguma maneira de construir um vedatismo. Nele tudo era genuíno e espontâneo. E eu recordo os contactos que tivemos, uma pessoa sobretudo muito inteligente, porque eu acho que quem tem o sentido do humor perante a vida tem que ser muito inteligente. E gostava de o recordar nessa faceta de pessoa direta, afável, um gentleman alentejano. Muito bem, e teremos o legado dele para nos recordar disso também. Estamos ainda no rescaldo do congresso do CDS-PP, que decorreu este fim de semana. O partido elegeu uma nova líder. Assunção Cristas quer que o CDS possa continuar a ser cada vez mais um ator político relevante e cada vez mais longe do PSD. Foi essa a leitura com que ficamos, Dr. Santana Lopes? Sim, é natural. Isto é cíclico, não é? Isto é intermitente. O CDS, ora quer estar próximo do PSD quando o PSD ganha eleições, ora quer estar longe quando o PSD perde eleições e quer recuperar o seu espaço. Portanto, agora estamos nesta fase que é querer demarcar-se do PSD. É compreensível, o CDS tem que crescer, não pode crescer para a direita, portanto tem que crescer para o centro. E por isso acho que é natural o que a Assunção Cristas disse, mas quer dizer, ela ainda no Congresso falou no caminho próprio e autónomo do CDS. Julgo que hoje já terá vindo alguma ideia, falar de um regresso ao poder um dia com o PSD. Quer dizer, é natural na vida dos dois partidos. Agora, o PSD, vamos ver, eu não sei se no futuro isto vai ser igual a tudo como foi no passado. Não sei, há qualquer coisa que me diz que não vai ser exatamente igual. Porque senão era demasiadamente mimético, era a imitação, a cópia, o mundo... Quando diz demasiado igual, é os dois partidos, cada um por si agora, mas juntos no fim? Sim, sim. Não será por aí é um feeling. Peço desculpa aos espectadores de não saber explicar, mas acho que o mundo roda a uma velocidade tal... É uma intuição que tem. É uma intuição, roda a uma velocidade tal que os sistemas políticos, e o nosso também, estão em fase de mutação. Eu não acredito que isto volte a acontecer da mesma maneira. Eu não sei o que acontecerá. Nascerá uma nova realidade no espaço político do centro-direita, uma nova realidade partidária. Não é fácil, é difícil. Mas voltar outra vez, o PS e o CDS, vamos sozinhos, depois dizer, não, mas se ganharmos, vamos juntos para o poder.
Não me parece. Acho que o mundo teria que dar muita volta para isso voltar a acontecer assim. E acho que a Assunção Cristas está a jogar nisso. Aliás, a ida do Dr. Passos Coelho ao Congresso foi assim um pouco tudo bizarro, não da parte dele, mas da maneira até como foi recebido, porque estava lá e disseram, olha, Câmara do Porto, vamos apoiar o Dr. Rui Moreira, não houve conversa nem com os próprios CDS, quanto mais com os PSD. Lisboa, vamos sozinhos à Câmara, portanto o PSD que se governe, que nós vamos sozinhos. Quanto ao Governo, nem queremos falar disso, porque queremos lá voltar, por nós próprios, até ganhar as eleições, ser a maior força política. Portanto, e assim uma referência mais até desenvolvida ao Dr. Passos Coelho, mais simpática, não houve. E, portanto, pronto, foi assim uma situação até algo insólita, mas é fruta da época, como digo. Estamos na época em que o CDS não tem nada a ver com o PSD. E pronto, depois, não sei, é como eu lhe digo, se o PSD vai esquecer disso, como se esqueceu de outras vezes, porque não sei se haverá outras seduções e outras alícias. Não se sabe. O sistema político está numa fase de reconfiguração, eu acho, sinceramente. Falou aí da questão das autárquicas e também já vamos falar sobre isso. Antes disso, queria perguntar aqui ao Dr. António Vitorino, em relação ao PS, o posicionamento do CDS. Houve um puxar do PS para o debate por parte de Assunção Cristas, nomeadamente em duas áreas, dois desafios a que a nova líder se propôs: reforma da segurança social, revisão do modelo de regulação e supervisão financeira. O PS deve entrar nesse debate? Eu acho que são dois temas que exigem acordos relativamente alargados, na medida em que não é possível andar a mexer em coisas tão sensíveis e delicadas ao sabor de maiorias conjunturais. Aliás, o Dr. António Costa já tinha feito um apelo aos consensos e, de alguma forma, digamos assim, quem está mais isolado nisto ainda é o PSD. Como se viu depois no debate do Orçamento de Estado e daquele célebre episódio da votação das verbas. Acho que o Congresso do CDS correu bem ao CDS, devo dizer sinceramente, porque houve ali um sentimento de alguma frescura, de alguma renovação, que é manifestamente um trunfo que o CDS vai jogar. Está à procura de um novo eleitorado? Eu acho que o CDS tem, o Dr. Paulo Portas disse-o e a doutora Assunção Cristas repetiu, que a partir do momento em que houve esta solução governativa, as eleições deixam de ser cada um por si, mas bloco contra bloco, e, portanto, o voto útil deixa de fazer sentido. Isto é, o que interessa é que o bloco, no seu conjunto, tenha mais um bloco do que outro, a direita, o centro-direita e a direita, a esquerda e o centro-esquerda, e que, portanto, haja um fim da chantagem do voto útil sobre o partido mais pequeno da coligação. Aí é que aquela expressão ambição, que é uma expressão interessante. E o Pedro já o disse, declaração de apoio à candidatura de Rui Moreira, que é um ativo do CDS, porque é bom recordar que há 4 anos foi o CDS que, de facto, o primeiro partido e o único partido, se não me engano, a apoiar explicitamente o Dr. Rui Moreira. Portanto, neste momento, o Porto vai ser muito interessante ver, porque o Porto temos uma coligação de Rui Moreira com o apoio do CDS e do PS. E podemos ter uma candidatura Rui Moreira com o apoio do CDS e, se calhar, o PS a reboque. E o PSD noutro comprimento de onda. Já em relação a Lisboa, tudo leva a crer que seja a própria doutora Assunção Cristas, que precisa de se testar eleitoralmente, não é? Ela foi de cabeça de lista do PAF por Leiria, se não me engano, mas provavelmente a sua prova de fogo mais próxima, eleitoral, até para se legitimar, será a Câmara de Lisboa. E agora, nesta conjuntura, acho que o CDS vai passar por uma fase de afirmação própria, para testar os limites do seu crescimento. E, obviamente, esse crescimento será feito, sobretudo, à custa do PSD ou dos novos eleitores que possa conquistar da abstenção, porque numas eleições últimas onde houve quase 50% de abstenção nas legislativas, há muito novo eleitor para conquistar. E será um risco? Poderá perder algum do tradicional eleitor? Digamos que aquele tradicional eleitor do CDS que se motivava pelas suas bandeiras de luta, os contribuintes, a lavoura, os pensionistas, os reformados, eu acho que ainda está muito viva a experiência do último governo para poder dizer que é facilmente recomponível esse eleitorado. De todo modo, há pessoas que são conservadoras e que, portanto, acham que o CDS é a aposta segura e creio que esse eleitorado tradicional do CDS se manterá fiel, ainda que agora esta liderança seja uma liderança mais fresca, mais leve do que aquela do Dr. Paulo Portas, que, quando estava no governo, tinha um perfil muito institucionalista.
Doutor Santana Lopes, o doutor Vitorino, o seu palpite é que seja a própria Assunção Cristas a concorrer à Câmara de Lisboa por parte do CDS. Tem esse feeling também em relação a este assunto? Não, aí não tenho nem deixo de ter, não sei, admito que sim, acho que vai depender da evolução das coisas. Mas é curioso, o secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, elogiou a atitude do CDS no orçamento em declarações que eu ouvi. Ele foi ao Congresso representar o Governo, o Partido Socialista, e no final fez declarações a elogiar a atitude do CDS, que é construtiva, apresentando propostas no orçamento e a criticar o PSD. Isto também é algo já visto, ou seja, era a chamada estratégia do camelo em tempos, ou seja, das duas bolsas, o PS e o CDS, pronto a flertarem, digamos assim, irritando e fazendo ali ciúmes ao PSD. Mas o PSD pôs-se a jeito. O PSD, sem dúvida. Com aquela posição. Sem dúvida nenhuma, pronto, vamos ver depois se compensa ou não. Quanto a isso, já houve um precedente em que eu estive envolvido, foi em 2001, só para relembrar os nossos espectadores. Em 2001, o Dr. Paulo Portas era líder do CDS, e muitos se deverão lembrar de um cartaz dele que era Eu Fico, que ele decidiu ficar, houve a hipótese de coligar comigo quando me candidatei à Câmara de Lisboa, com o PSD, ele decidiu ir sozinho. E depois era o Dr. João Soares, Presidente da Câmara, e o Dr. Miguel Portas pelo Bloco, e mesmo assim o Dr. Paulo Portas concorreu, pronto, consegui ser eleito, ganhar as eleições, e não correu muito bem na altura, ou então líder CDS-PP. A história não se repete, os tempos são diferentes. Apesar de hoje o líder da Conselhia do PSD, Mauro Xavier, relembrar esse caso. Portanto, não sabemos, depende muito do que acontecer com o Governo a nível central, se o Governo consegue, de facto, controlar a situação, a recuperação económica concretizar-se um pouco. Também se houver eleições antecipadas. Haver eleições ou não, veja, as eleições autárquicas são para o ano, em setembro ou outubro de 2017. Há quem diga o Governo cai com o orçamento de 2017, outros dizem não, faz os 4 anos, mas não se sabe, ninguém tem certeza absoluta, depende. E, portanto, estou convencido que a própria líder CDS-PP não poderá jurar agora que é candidata de certeza absoluta. Sabe-se lá. Imagino que havia eleições legislativas antes e pronto, que lá voltava o flerte aí, o namoro CDS-PSD, que ela ia para o Governo. Não se sabe. Sinceramente, e portanto... O Dr. Santana Lopes, de resto, tem posto em relação a si próprio, tem-se colocado de fora dessa corrida à Câmara de Lisboa, tendo Assunção Cristas, por exemplo, como adversária, ou eventualmente para uma coligação, reponderaria? Não, seja quem for, isso é uma questão para outros resolverem. Sabe que o estarmos de fora tem essa vantagem, é que ouvimos isto tudo com alguma tranquilidade. Se eu não estivesse de fora, já estaria a fazer contas, quando é que dava, pronto, mas não, essa corrida será para outros e, portanto, a mim não me respeita, como digo, mas achei interessante. Veja, eu não queria deixar de dizer aquilo que disse sempre. A Assunção Cristas acho que tem um bom perfil político, vê-se que é ambiciosa, acho que a palavra ambição lhe cola bem, é uma mulher com vida própria, a sua vida familiar, a sua vida académica, portanto ela entrou na política já com a sua carreira profissional, digamos, firmada, é descontraída e natural na maneira como chega com a sua família, com os seus pais, com os seus filhos, com o seu marido, tudo isso é bonito. Eu acho que ela tem trunfos, eu acho que o PSD deve olhar para ela com atenção. Agora, isso depois também depende do PSD, não é? Ela tem os seus trunfos, o PSD deverá jogar os seus e os outros partidos. Mas eu acho que ela é uma líder que inspira respeito aos seus adversários. Deve inspirar respeito, não a devem menosprezar e muito menos desprezar. Devem ter atenção em Assunção Cristas. É a minha opinião. Falava aí do estilo descontraído de Assunção Cristas. Esta semana tivemos também um estilo descontraído no Palácio de Belém. Está a fazer uma semana da tomada de posse de Marcelo Rebelo de Sousa. Não sou eu o único a sorrir. As câmaras têm essa coisa traiçoeira. É um sorriso cada vez. Foi reflexo. Doutor António Vitorino, esta maneira de estar do Presidente da República veio para ficar ou isto é o ânimo dos primeiros tempos? Bom, eu acho que, obviamente, que quem chega nas circunstâncias em que o Dr. Marcelo chegou, ele está a construir um estilo, como é óbvio. E, até este momento, Marcelo é aquilo
Ele é genuíno. É genuíno. É ele, portanto, sob esse ponto de vista, não há a menor dúvida. Isso tem um significado político também, que é a descompressão após o professor Cavaco Silva, que era muito rígido, muito estrito e, portanto, a campanha dos afetos desemboca num Presidente da República dos enlevos. Agora, na prática, eu acho que ele disse uma frase interessante no Porto sobre o sebastianismo político e o sebastianismo económico, porque não sei se estava a falar dele próprio. Na medida em que a política é a gestão das expectativas. E esta política de afetos tem limites, porque o Presidente da República não governa. E, portanto, digamos que as expectativas que são criadas junto à população e que são manifestas, porque a espontaneidade dos apoios populares revelam uma boa relação de entendimento entre as pessoas que se motivam, que sentem-se motivadas para ir apoiá-lo, mas, obviamente, nos momentos mais difíceis, isto não vai lá só com afetos. E, nesse sentido, o discurso de tomada de posse, que foi, na minha opinião, um discurso correto, é um discurso interessante, porque fala de consensos e de uma democracia inclusiva. E por aí já estamos mais num terreno interessante do ponto de vista político. Porque a eficácia e o sucesso deste mandato presidencial será medido pela capacidade que ele tiver de garantir não apenas uma relação afetiva com a população, isso é obviamente positivo, mas, sobretudo, na maneira como ele souber gerir um clima político extremamente crispado, que ainda está muito crispado, extremamente dividido, em nome desses dois valores. Uma democracia inclusiva, onde todos tenham o seu lugar, e a procura de consensos em função de um conjunto de vetores fundamentais da política do Estado. Acho que é aí que estará o teste. Vamos ao nosso tema internacional desta semana. Nas últimas horas soubemos que o ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, poderá vir a aceitar um cargo no governo. Poderá ser para conseguir imunidade judicial? É isso que está em causa e em cima da mesa neste momento? Sim, aparentemente, não é? Seria essa uma espécie de expediente para o proteger. Não sei se é uma atitude inteligente ou se é apenas uma expressão de desespero, porque aquilo que se está a viver no Brasil é extremamente preocupante, porque é a tempestade perfeita. Crise económica, inflação, desemprego, desmembramento do sistema partidário, do sistema político, escândalos de corrupção e, portanto, nós estamos a assistir, digamos assim, à conjugação de um conjunto de fatores que levantam uma grande dúvida sobre o que é que vai acontecer no Brasil. Se o impeachment da Presidente Dilma Rousseff proceder, não há cá imunidades que resistam no governo, não é? Portanto, essa solução é uma solução, quando muito, se for adotada, coisa que não está confirmada ainda, meramente transitória. O que é fator de preocupação é de que o que se está a passar no Brasil não permite ver com clareza que alternativa é que se vai constituir depois. Porque o problema dos escândalos de corrupção estão a atravessar todo o sistema partidário. O próprio vice-presidente, que seria quem, em caso de impeachment, substituiria a presidente, também está sob investigação. O presidente do Senado e o presidente do Congresso também estão indiciados por práticas de corrupção. Portanto, neste momento, nós estamos a assistir a um verdadeiro tsunami político no Brasil, de que não é claro como é que se vai sair. E é talvez o maior teste à resistência da democracia brasileira desde que a democracia foi reinstaurada naquele país. Dr. Santana Lopes. Digo mesmo, e o mais preocupante nestas últimas horas, ou nestes últimos dias, para além do caso Lula da Silva, que é ex-presidente, é o ponto a que está a chegar a atual presidente. Ou seja, em termos de sobrevivência do regime democrático, de sustentabilidade do regime democrático, o facto da Presidente em funções estar neste momento posta em causa como está a ser e a ser arrastada pelo desespero, porque há ali de facto uma ligação a uma pessoa que já está fora como Lula da Silva, e isso o leva para o seu governo. Eu penso que pode ser o princípio do fim do governo de Dilma Rousseff, da sua presidência, e a consumação do impeachment, que tem 30 dias para ser levado a cabo. E, portanto, a democracia brasileira vive momentos muito difíceis, dos quais não sei como vai sair. Não sei mesmo. Expectativa também em relação a isso. Dr. Pedro Santana Lopes, Dr. António Vitorino, obrigada pela presença nesta edição da noite. Até para a semana.